Only me. 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 Now let's make a theory together. Olá, internet. Onde é nosso objetivo provar sistematicamente que tudo em sua vida é secretamente horripilante. Ao longo dos anos, fizemos você temer o bife público, empregos de salário mínimo e até mesmo a casa ao lado. Mas hoje vamos falar sobre um jogo que fará você parar de confiar no próprio computador que você está usando para assistir este vídeo. A menos que você faça parte do porcento de usuários que assistem a esse show em seu tablet, telefone, console ou TV nesse caso. O Just apenas finge que você está com medo também. Ok? Ok. Olhando para a página da loja Steel, Doki Doki Literature Club. Parece inofensivo o suficiente. Um simulador de namoro fofo tingido de brilho com 4 waifus adoráveis, como as crianças dizem, todos os quais você pode tentar comprar com o baixo preço de nada. Mas fique um pouco mais perto e rapidamente fica claro que este jogo não é a visual novel divertida e alegre que finge ser para começar. A primeira categoria na página da Steam é horror psicológico, o que faz parecer um erro de classificação. E no final da descrição do jogo, que é uma nota de saudação fofa do presidente do clube de literatura, Mônica, você encontrará um aviso muito severo em negrito: este jogo não é adequado para crianças ou aqueles que são facilmente perturbados. E no caso de você ter perdido o jogo cumprimenta você com essa mensagem novamente quando você iniciá-lo. Um último lembrete de que isso não é para os fracos de coração. Parece uma piada, certo? Mas deixe-me assegurar-lhe, não é brincadeira. Então, nesse espírito, esta é a sua última chance de parar de assistir este vídeo antes que eu estrague o jogo. É sem exagero uma das melhores e mais surpreendentes histórias de jogos escritas deste ano, mesmo que demore cerca de 2 horas de ação de visual novel bastante retardada antes de chegar às coisas realmente boas. Jogue você mesmo, você não vai se arrepender. Ou, apenas assista nossos desafios. Mais importante ainda, estiver aqui disso e você não jogou o jogo ou assistiu ao nosso desafio Live, o que, eu tenho certeza de que ainda há muitos de vocês, deixe-me dar uma rápida corrida para baixo. Durante o seu primeiro playthrough, Doki Doki Literature Club parece uma visual novel normal, como uma mecânica legalzinha de compor poemas para curtir as várias meninas no clube. Sua amiga de infância, Sayori, jovem e reservada Yuri e jovem agressiva Natsuki. Mas no final da sua primeira corrida, coisas estranhas começam a acontecer. Tudo começa quando Sayori sucumbe à sua depressão e comete suicídio. Logo depois, ela é excluída da história toda e você é devolvido à tela de título, mas algo claramente está errado dessa vez. Ao reproduzir o jogo, o mundo começa a desmoronar. Como tenta continuar sem a Sayori nele? Eventualmente, você descobre que o presidente do clube, Mônica, se tornou consciente dentro do jogo e está manipulando o código do jogo e seu próprio computador. Em uma tentativa desesperada de fazer você, o jogador, amá-la. Quando nada mais funciona, ela exclui tudo o resto no jogo, deixando apenas Mônica. Apenas Mônica e você, na sala do clube com nada a fazer senão conversar. Para sempre. Pelo menos até você fazer o que ela fez com os outros personagens e deletar seu arquivo de personagem. Para salvar os outros e alcançar o verdadeiro final. Doki Doki Literature Club intencionalmente deixa muito pendurado para os jogadores descobrirem por conta própria. Mas, fora de tudo isso, uma questão tem me incomodado sem parar desde que terminei de jogar. Qual é a história por trás da Mônica? O jogo apresenta-a como sendo simplesmente um personagem na novela visual que de repente se torna autoconsciente, mas tudo isso não se resume.
A maneira como o DDLC foi projetado, a maneira como Mônica o manipula e as coisas que ela diz em sua conversa prolongada com você, todos indicam que há algo muito mais sinistro acontecendo com ela. E essa é a teoria para hoje. Isso é certo, queridos teóricos. A verdade oculta do Doki Doki Literature Club é que Mônica é de um jogo diferente. Mônica é flor que também é porquê do Earthbound. Quem é realmente o cara roxo da FNA erro? Deus, não novamente desculpe, o resto da equipe teórica apenas me separou para uma rápida intervenção. Aparentemente, estou proibido de fazer qualquer ligação entre este jogo e Undertale. Ou qualquer jogo em Undertale. Realmente, eu não tenho permissão para tocar em Undertale Animoré, mas com toda a seriedade, Mônica é de um jogo diferente. E não apenas a Mônica também. Doki Doki tem muito mais do que primeiro atende o olho. Mesmo uma vez que você faça a história principal. Porque o final não é mesmo o final. Quando você reinicia o jogo depois de excluir Mônica, Sayori assume o papel de presidente do clube agora, e as coisas são bastante normais, até o final do primeiro dia, quando você consegue talvez o maior toque de todos. Sayori agora é seu Favari. Explicando o mesmo desejo de acumular a si mesma que Mônica fez. Então, tem que haver algo que pelo menos Mônica e Sayori tenham em comum, e possivelmente as outras garotas também. Isso faz tudo isso possível. Veja, há algo no caminho do Doki Doki Literature Club. É projetado que não se resume bastante. Ao longo de sua segunda jogada, Mônica revela que ela tem manipulado eventos nos bastidores o tempo todo. Que ela está mexendo com os arquivos de personagens de Uri, Natsuki e Sayori, ampliando seus piores traços, de modo que você goste menos deles e você vai gostar dela mais. É por isso que Yuri vai de um pouco aderente a ser auto-obscuro e obsessivo. Porque a Natsuki continua a ser flirty, é apenas um simples idiota. E porque Sayori passa de ser ligeiramente deprimido até suicídio em alguns dias. Estas são todas as consequências da Mônica ajustando ao acaso os seus parâmetros de personagens nos bastidores, mas aguarde um segundo. Isso pode parecer sensato na superfície, mas se você realmente parar e pensar sobre isso, não é assim que funcionam as novelas visuais. Os personagens de romance visual não são baseados em AI. Seu comportamento é determinado inteiramente pelo que está escrito no script do jogo. O script de diálogo do jogo, não o script de programação. Posso ver como isso fica confuso. Simplesmente não há necessidade de um personagem em um namoro sem ter comportamentos complicados como este. Mas e se eles fossem criados para um jogo mais complexo? E se os personagens do Doki Doki Literature Club foram destinados a serem usados em um jogo diferente todos juntos? Um lugar onde eles precisariam ter respostas mais complexas e divertidas para uma maior escolha de jogador. E se seus recursos fossem simplesmente repurposados desse jogo para fazer esse namoro sim? Não é apenas especulação. As pistas estão lá. Oculto à vista em Doki Doki Mecânico Central os poemas. Ao longo do primeiro ato, você lê os poemas de todos os outros membros do clube, o que parece bastante inocente. Claro, lendo entre as linhas, você pode começar a ter pistas de que Sayori está deprimido. Que Yuri é propensa a ser autodidata, que Natsuki está sendo abusada por seu pai. Mas não é nada evidente. No segundo ato do jogo, você recebe 3 poemas especiais selecionados aleatoriamente das 11 possíveis, que tornam essas dicas muito mais abertas. Mas há um desses poemas em particular que realmente se destaca, um enorme bloco de texto redigido, com apenas algumas letras deixadas visíveis. Explicando uma pergunta nada é real. Isso seria inquietante o suficiente por conta própria, mas se há uma coisa que Scott Cawthon me treinou para fazer, é executar imagens escuras através do Photoshop e brincar com controles deslizantes. Se você colocar a exposição na mesma imagem até a máxima capacidade, de repente, torna-se possível ler o texto completo, e o homem é estranho. Carta, Matpat Ling, certo? Esta carta assustadora é literalmente escondida em frente do seu rosto enquanto você joga este jogo. E o que tudo isso significa?
Bem, aquelas linhas de abertura fazem parecer que alguém que triangote é a identificação de uma doença. Os batimentos cardíacos irregulares, palpitações cardíacas, arritmia são possíveis problemas com o coração. Então, não é tanto que essa pessoa está fazendo um diagnóstico, mas sim é alguém tentando ler os sintomas que ele está vendo e descobrir o que é um diagnóstico. É uma avaliação clínica. O que significa que o falante é um médico de algum tipo. E observe as palavras que ele usa seus sintomas. É uma doença que afeta várias pessoas. Uma família, como vemos mais adiante na carta. Uma família que, aparentemente, você pode se juntar. Quase como um culto. Também vale a pena notar que este médico que está falando tem algum grau de desapego dessa garota Elissa. Quase como ela é um assunto de pesquisa de algum tipo. Possivelmente, uma parte de uma experiência humana. E quando você coloca tudo isso junto com um culto fazendo experiências com jovens, começa a parecer familiar. Nós ouvimos sobre experiências humanas exatamente 2 vezes em Doki Doki Literature Club. Ambas as vezes, quando Yuri descreve o enredo de The Portrait of Markov. O livro que ela quer ler conosco. Um livro que tem um símbolo de olho ameaçador no primeiro ato. Yuri faz parecer bastante inocente o suficiente. Citação final. No segundo ato, a personalidade de Yuri fica um pouco mais desquitada e ela nos dá uma descrição mais assustadora do que está acontecendo nessas páginas. Citar novamente. E então ela corta. Isso é uma grande quantidade de informações para um livro falso. Especialmente quando você compara isso com o que aprendemos sobre o mangá favorito da Natsuki. E é por isso que o que Yuri nos fala sobre The Portrait of Markov não é apenas um pequeno trecho de texto. Pretendia criar a ilusão de uma história maior. É a história maior aqui. É o enredo do jogo de terror em que o Tão Salvato está trabalhando. O jogo do qual os 4 desses caracteres são originários. E se você acha que eu terminei, ou não, nós acabamos de esparramecer a superfície. Nós podemos cavar mais fundo para descobrir mais sobre este jogo de horror, incluindo o título e a data de lançamento, além de como essas 4 garotas se encaixam na história geral, porque o Tão Salvato deixou todo o conteúdo do ARG escondido nos arquivos do jogo Doki Doki. Se você pensou que o clube de literatura era interessante antes, simplesmente porque tinha esses minutos de meta legal, e sal te assusta, bem, prepare-se. Há um outro jogo aqui. Apenas descansando debaixo da superfície e esperando para ficar confuso. Isso começará a fazer você realmente questionar tudo o que achou que sabia sobre Sayori, Natsuki, Mônica, e especialmente Yuri, mas é demais para cobrir em um vídeo. Então toque a campainha para se inscrever, e nos ajude a nos aproximarmos do papel de papel glorificado para que você possa saber, no final da semana. Sim, deveria ser apenas alguns dias, quando a parte sai e as coisas começam a ficar realmente loucas. Eu já estou entusiasmado com este novo jogo, e penso que, uma vez que você veja o que eu e um grupo de membros da comunidade Reddit descobrimos sobre isso, você também ficará muito excitado. Remember, that's just a Monica. A Monica. Just Monica. Just Monica. Just Monica.